essas são as minhas últimas semanas com esse barrigão. Já estou indo para 35 semanas e eu vim contar um pouquinho de como foi essa gestação, né? Segunda gestação, para quem não sabe. E vamos falar aqui um pouquinho dos sintomas, né? E algumas coisas que mudaram em mim nos últimos meses. Bom, primeiros meses, desde que eu descobri que estava grávida, passou ali algumas semanas, até o quarto mês, eu senti um extremo enjoo, e eu acho que isso é normal para a maioria das mulheres. E um enjoo extremo que eu chegava a vomitar 8 vezes por dia. Tudo enjoava. Cheiro de tudo. Cheiro de tempero, cheiro de arroz, textura do arroz. As texturas também te dão enjoo. Você imaginar que está comendo alguma coisa também te dá enjoo. E é uma loucura. Eu achei uma coisa engraçada que eu senti enjoo, quer dizer, até do cheiro da minha filha. Minha filha não tem cheiro, mas eu sentia enjoo do cheiro dela. Quando ela chegava perto de mim, eu ficava doida. Coisa engraçada, que eu não passei por isso na primeira gestação, somente cheiro de comida e enjoo de comida mesmo. Agora é uma coisa diferente que aconteceu comigo. Bom, passou os 4 meses, passou o enjoo, tudo, né? Tudo tranquilo. As consultas eram mensais, depois começaram a ser quinzenais. E nas consultas mensais, o meu maior medo era a minha pressão tá lá em cima. A minha pressão chegou nos primeiros meses, quando eu comecei a tomar remédio. Pra quem não sabe, tô tomando metildopa, que é pra controlar a pressão, desde da primeira consulta, né? Essa gestação. E a minha pressão na consulta ela chegou no máximo a 16. Não fui pra emergência, eu tava nos primeiros meses. E aí a médica pediu, né, pra eu ficar controlando em casa, comprar um aparelhinho, medir e tal. Minha pressão nunca mais subiu. Até o momento ela se encontra muito baixa. Inclusive agora há pouco eu fui medir e tava 11/7. Ontem ou anteontem tava 10/6, bem baixa. E eu tava sentindo muita tontura, né? Isso é meio perigoso, mas enfim, melhor do que ficar alta. A médica me aconselhou, inclusive, na última consulta, que se chegar a 9 é pra eu ir pro hospital, né, pra maternidade, e se chegar a 14 é pra ir pra maternidade também. Mas, enfim, passou os enjoos, né, passou os 4 meses, e aí vieram algumas coisas engraçadas. Bom, eu vou falar que eu acho que eu me lembre, né, que eu me lembro. Uma delas é o escurecimento de algumas partes do nosso corpo, como vocês podem ver. Gente, meu pescoço nunca ficou nessa situação. Meu pescoço é axila e isso é muito comum. Acredito que seja pelo aumento do peso. E eu engordei 7 quilos no total, assim. Sem contar o que eu perdi do começo da gestação, né? Dos enjoos e tal. Isso foi do peso inicial. Tava com peso, aí engordei 7 quilos até agora. Até a última consulta, aliás. Eu quero deixar isso registrado. Quando eu pensar em ter um útero, eu vou ver esse vídeo aqui e eu não vou querer. Que eu vou lembrar de tudo. Aí a minha pressão ficou oscilando, né? Desde o início da gravidez. E aí eu fiz aquele exame do mapa e constataram que a minha pressão ela tá ficando, depois do remédio do metildopa, de 250 de 6 em 6 horas. Era de 8 em 8, aí passou a ser de 6 em 6 horas. Tava deixando a minha pressão, né? Deixando a minha pressão mais baixa do que alta. Ótimo. Mas uma coisa engraçada que acontece é que no exame do mapa, eles viram que a minha pressão, em vez de ficar baixa, né, normalmente, quando tô dormindo, ela aumenta. Eu acredito que seja por causa de sonhos. E uma coisa que eu queria falar também, que eu vi que muita gente tava falando no TikTok, é em relação a sonhos e pesadelos, que é sono leve e tal, ficar acordando sempre de madrugada, é uma coisa que acontece com bastante grávidas, né? E pelo que eu vi no TikTok, principalmente em relação a pesadelos. Pode ser espiritual, né? Mas, enfim. Em relação aos exames, tiveram 2 exames que me traumatizaram nessa
nessa gestação. O primeiro exame foi aquele do suquinho, né? Do suquinho super doce. E o ruim dele, assim, o suco em si não é ruim, né? Como todo mundo fala que é extremamente doce, que não sei o quê. Achei uma vitamina C, só que mais doce. Não achei horrível, não. Um Gatorade, sei lá, só que bem doce. O problema desse exame é que você tem que tirar sangue 3 ou 4 vezes e encher não sei quantos tubos de sangue. Então esse foi o problema. E o outro exame que eu fiz, que eu odiei, é o de colher urina 24 horas. Por quê? Quando eu fiz ele, a gente tava sem água. E é muito ruim ficar fazendo na garrafa, né? Não tem outra palavra pra usar. É muito ruim. Que exame ruim, humilhante. Mas eu acho que ele é pra ver se tem diabetes gestacional, né? Eu acabei esquecendo de ver e eu esqueci o que a médica falou. Mas enfim, esse exame tá até pra pegar o resultado e eu vou ver na próxima consulta o que que deu. Infecções urinárias. Eu estava com uma suspeita de infecção urinária. A médica, antes de sair o resultado do exame de urina que eu tinha feito no mês passado, antes de sair o resultado, né, eu falei com ela que eu tava com alguns sintomas, sentindo uma coisa aqui, uma coisa ali, e ela falou que poderia ser infecção urinária. Aí ela passou um remédio pra eu tomar que era de dose única, eu tomei. Sim, não vi nenhuma mudança. Não sei o que que deu, mas eu acredito que nesse exame de 24 horas vai dar pra ver. Ou não. Contrações. Estamos no mês de junho. No mês de abril, não, mês de maio, eu comecei a sentir uns negócios estranhos. Eu tive uma perda do tampão, uma parte do tampão. Eu acho que eu não contei isso em vídeo aqui ainda. Eu perdi uma parte do tampão. Mas assim, não tive sangramento, não tive nada, só saiu mesmo. E não foi muita coisa. E aí a médica me recomendou repouso, recomendou que eu não fizesse. Que eu não ficasse muito tempo em pé, que eu não fizesse esforço, pegasse peso, ficasse, tipo, faxinando a casa, coisa pesada assim. No mês eu comecei a sentir uns negócios estranhos. Agora tem duas coisas, né? Contração e pródomos. Os pródomos você sente dor. Na contração você não sente, segundo os médicos. Aí o que acontece? Eu tava sentindo um peso lá embaixo, como se fosse cair o útero. E essa é a sensação que eu tava tendo, que eu tô tendo. Agora voltou. E é um peso enorme lá embaixo, tipo, muito pesado mesmo. E o quadril, tipo, abrindo, sabe? E uma mexeção assim. Gente, parecia que ia sair. Parecia que ia enfiar a mão assim e ia sair. Uma coisa horrível. Eu acho que foi a pior sensação, pior coisa que eu já senti assim nessa gestação. E aí eu falei pra ela que eu tava sentindo isso. Inclusive foi até num dia que, na última vez que eu senti, foi num dia que a gente foi fazer compras e eu fiquei sentindo isso o tempo todo. Pra mim, na minha cabeça, se eu continuasse andando, né, se eu não ficasse parada, eu ia parar de sentir se eu me movimentasse. Porque se ficar sentada e ficando em casa deitada, pra mim eu sentia mais. Aí, ao mesmo tempo que acontecia essa mexeção lá embaixo, esse incômodo, eu sentia minha barriga ficando dura aqui do lado. Aí eu expliquei pra médica na outra consulta, ela falou que são os pródromos mesmo. Que coisa horrível. E agora, nos últimos dias, comecei a sentir contração da minha barriga baixar. E foi a primeira vez que eu vi. Que eu vi mesmo que era contração. Que minha barriga baixou, pesou, mas não doeu. Só incomodou. Só, tipo, o peso, assim, né? E é a primeira vez que eu senti contração. Porque da área, eu já falei, né, que eu não sentia nada. Eu fui pro hospital sem sentir nada. Eu fui com minha pressão alta, fui pra cesárea e não senti nada. Nada, nada. Inclusive, eu tava com 4 centímetros de dilatação quando eu fui pro hospital. E não senti nada.
Aí, em relação ao peso no quadril, a virilha abrindo, ainda tô sentindo. Como eu falei, tô com 34 semanas, se eu não me engano. Ficando cada vez mais difícil respirar. Tá ficando cada vez mais difícil fazer as coisas. Subir uma escada tá difícil, tá terrível subir uma escada, tá difícil andar. Porque cada passo sacode lá embaixo. Esses são os incômodos e as coisas que mudaram, que eu senti dessa vez. Não sei se tem, não me lembro agora se tem mais alguma coisa, mas o que tá mais incomodando é a mexeção, o peso no útero, a mexeção lá embaixo. Que mais me incomodou, mas eu só senti essas 2 vezes, 2 ou 3 vezes, não senti mais essa mexeção. Vai ser a mão, gente, é muito estranho mesmo. E o peso lá embaixo tá terrível, mas eu vi que é comum, que é normal. E a próxima consulta agora é dia 3 de julho. E a data prevista para o parto é dia 24 de julho. Então, não sei se da consulta. Não sei se a consulta do dia 3 vai ser a última, de repente. De repente sim, de repente não. Vamos ver, porque do jeito que tá pesando aqui.